Hoje, missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, como primeira sexta-feira do mês, e vemos no Evangelho de hoje o lado de Nosso Senhor sendo aberto pela lança. O soldado, vendo que Cristo já estava morto, lhe transpassa o coração. Hoje vamos meditar o quão bom e salutar é meditar na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, paixão e morte de cruz. O cristão deve sempre estar recordando do momento da paixão de Nosso Senhor, meditando continuamente, se possível todos os dias, para poder fugir das ocasiões de pecado, lembrar o quanto Nosso Senhor sofreu por nós e se entregou até a morte de cruz para a nossa salvação. Fomos resgatados por um preço altíssimo. E devemos ter sempre isso em mente. Todos os santos recomendaram e recomendam, quem quiser crescer na vida espiritual, quem quiser progredir, deve meditar todos os dias na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um desses santos é Santo Afonso Maria de Ligório, que depois vamos ver a vida dele, e fundou então a Congregação do Santíssimo Redentor. Escreveu um livro maravilhoso chamado A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu recomendo sempre a todos como leitura obrigatória. Considera, cristão, que Jesus Cristo não quis estar um só momento sem sofrer e padecer por teu amor. Apenas foi concebido, logo se lhe representaram todos os tormentos da sua paixão. E desde então começou a sofrer tudo o que mais tarde havia de sofrer, desde o seu nascimento pobre na gruta de Belém. Assim como no mar se reúnem todas as águas, assim em Nosso Senhor se reuniram todas as dores. E na verdade, quem olhar para o sagrado corpo de Nosso Senhor, não verá senão chagas. Quem entrar no seu coração desolado, não achará senão amarguras que o fazem sofrer as agonias da morte. Foram tão grandes os desejos que ele teve de padecer e morrer por nosso amor, que na véspera da sua paixão disse para os seus discípulos: eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Como se dissera, sabei que esta noite em que começa a minha paixão é o tempo da minha vida pelo qual eu mais tenho suspirado. É agora que por meus sofrimentos e morte cruel vos farei conhecer o quanto vos amo. Por este meio vos obrigarei também a amar-me com o maior excesso. Ó meu Jesus, quem se não abrasará de todo no vosso amor? Se bem pensar na vossa dolorosa paixão, quantas almas se entregaram de todo a Deus e se abrasaram no amor divino, só por considerar nos vossos sofrimentos. Como eu disse, tantos santos abandonaram o mundo para serem religiosos, religiosas, sacerdotes. Santo Inácio de Loyola também, como vamos ver a sua vida, meditando na imitação de Cristo, lendo a vida de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, abandonou as forças armadas, deixou o exército e fundou um outro exército maior ainda de santos, que foi a Companhia de Jesus. Foi tão grande o desejo que teve Nosso Senhor de sofrer e padecer por nosso amor, que na noite precedente à sua morte, não só foi ao jardim, onde sabia que os judeus o haviam de prender, mas até sabendo que o traidor Judas se aproximava com a sua tropa, disse para os seus discípulos: levantai-vos, vamos, pois aquele que me há de entregar está perto. Até lhes quis sair mesmo ao encontro,
como se eles fossem não para o crucificar, mas sim para o fazer subir sobre um trono de glória. Chegando, pois, Jesus Cristo ao jardim de Getsemane para começar sua paixão dolorosa, principiou a ressentir um grande medo da morte e das penas que estava para sofrer. Ali se lhe apresentaram ao seu espírito todos os tormentos que deviam martirizar tão cruelmente seu corpo e sua alma. Ali viu todas as dores que havia de sofrer, viu todas as afrontas que havia de sofrer dos judeus e dos romanos. Viu todas as injúrias, injustiças que lhe haviam de fazer os juízes. Finalmente viu que havia de morrer abandonado de todos em um mar de dores e desprezos. Talvez esse sofrimento seja o pior. Morrer abandonado de todos. Né? Tantos discípulos, multidões de pessoas ali seguindo. Né? O mestre, curas milagrosas, multidões, pregações. E depois só morrer sozinho, abandonado. Né? Ninguém quis saber dele. Né? Só algumas poucas mulheres, né? E o discípulo que mais amava, que era São João, estava ali presente. Né? Os demais, toda aquela multidão que seguia, que louvava, né? Viva Cristo, Messias, etc. e tal, desapareceram. Inclusive o futuro chefe da igreja, São Pedro e tantos outros apóstolos aí. É claro que depois foram confirmados em Pentecostes, né? Mas na hora principal de defender a Nosso Senhor, todos foram embora. Finalmente viu que havia de morrer abandonado de todos em um mar de dores e desprezos. Ó meu Jesus, vós que sois a alegria do paraíso, vós que encheis de prazer os céus e a terra, porque vos vejo eu tão triste e aflito, eu vos ouço responder que não foram tanto as dores da vossa paixão, como os pecados do mundo, que vos causaram tão grande tristeza e aflição. Sim, Jesus Cristo tinha se resolvido a sofrer tanto para tirar os pecados do mundo, e vendo que depois de tantos tormentos ainda se haviam de fazer tantos pecados. Era isto o que lhe causava a maior dor e a maior aflição. Assumindo a natureza humana, né, rebaixando-se, Deus fazendo homem no seio puríssimo de Maria Virgem, né, depois morre por nossos pecados, e o pior de tudo é que o homem continua a pecar. Né? E essa é a maior angústia, a maior dor. Eu entreguei minha vida para salvar os homens, para que eles abandonassem o pecado, instituí a igreja, o sacerdócio, os sacramentos, tudo isso, e as pessoas não entendem nada e continuam a pecar e se condenar. Então imaginem que angústia terrível que se passa no coração de Nosso Senhor. Foi a tal sua aflição e dor que chegou a suar sangue por todas as partes de seu santíssimo corpo, e em tanta quantidade que chegou a correr pela terra. Ó maldito pecado, que tanto custa o remir-te. Chegando, pois, Judas ao jardim com os soldados, adianta-se, abraça seu mestre e beija-o. Jesus Cristo permitiu-lhe este beijo, mas sabendo a sua má intenção, lhe diz: é assim, Judas, que por um beijo me entregas? No mesmo instante, os insolentes ministros se arremessam a ele, atando-lhe as mãos para trás das costas
e o prendem como se fora um malfeitor. Ó céus, que vejo eu, um Deus preso pelos homens, por umas criaturas vis que Ele mesmo criou. E vós, meu Jesus, por que vos deixais prender? Que tem convosco os ferros dos criminosos? Convosco que sois o Santo dos Santos? E se os homens vos carregam de cadeias, por que não as quebrais vós? Sim, eu bem vos entendo, meu Jesus, não são as prisões que vos prendem, é sim o amor que nos tendes, que vos tem preso e vos faz morrer por nós. Ó amor divino, amor infinito, só vós podeis prender a um Deus e fazê-lo morrer por amor de nós. O que Nosso Senhor poderia fazer era dizimar toda aquela gente desgraçada, né? Esses judeus terríveis, os soldados romanos, com um piscar de olhos, enviaram um exército de anjos e decapitar toda essa gente profana. Não? Porém, por amor de nós, em previsão da nossa salvação, né? Nosso Senhor se entrega, né? E se faz prender, né? Manietar-se, né? Atar-se e sofrer tudo o que sofreu por amor de nós. É, pois, Nosso Senhor preso e arrastado por aqueles lobos furiosos, e ele, como cordeiro inocente, se deixa ir sem resistência. É agarrado por um, atado por outro, este o empurra, aquele o maltrata, assim o conduzem à casa de Anás e dali à casa de Caifás, onde lhe dão uma tremenda bofetada e o julgam réu de morte. Em toda aquela noite o maltratam, dão-lhe mais bofetadas e pontapés, arrancam-lhe as barbas, escarram-lhe na cara e zombam dele como de um falso profeta, dizendo: adivinha, Cristo, adivinha quem te bateu? É no lugar o mais imundo onde se costuma escarrar. E vós, meu Jesus, consentis que se vos escarre em vosso rosto divino, no vosso rosto, que é a beleza dos céus e da terra? Que maior insulto, que maior desprezo para vós. É, pois, Nosso Senhor conduzido dali a Pilatos para ser condenado à morte. Porém, Pilatos, para se excusar, o enviou a Herodes. Herodes, fazendo-lhe algumas perguntas e vendo que nada respondia, o tornou a mandar a Pilatos. Mas de que modo? Revestido de uma vestidura branca e zombando dele como de um doido, ó sabedoria infinita, ó Verbo divino, não vos faltava senão esta injúria de louco, ser chamado de louco. Isto é, de ser destratado como um louco. O grande desejo que tinhas de nos salvar vos obrigou a sofrer tantos desprezos por nosso amor. Que excesso de amor! Nosso Senhor amar tanto as almas de quem recebe tantas ingratidões e tantos desprezos. Sendo, pois, Nosso Senhor Jesus Cristo reconduzido a Pilatos, este o mostra ao povo e lhe pergunta: qual dos dois quereis que eu livre? Jesus ou Barrabás? Barrabás,
que era um matador e malfeitor? E o povo gritou que ficasse livre a Barrabás e não a Jesus Cristo. Então Pilatos lhe disse: E que hei de eu fazer a Jesus Cristo? Seja crucificado, responderam eles. Mas que más obras praticou Jesus Cristo para receber tamanho castigo, ser crucificado? Que mal fez este homem? Perguntava Pilatos. Seja crucificado, tornaram a repetir. Ó meu Deus, que maior injúria preferir um matador, um malfeitor, um faccinoroso a nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo Filho de Deus, que grande cegueira, como vimos também em uma reflexão anterior sobre o cego de Jericó, e falamos sobre os cegos do espírito, os cegos da alma. Então imagine esses judeus, aquele povo ali, condenando o próprio Deus. Imagina que cegueira e que castigo terrível para eles. Quantas ingratidões, pois ainda hoje há quem faça o mesmo. Qualquer pecador faz outro tanto. Para ser iguais a esses que preferiram Barrabás, basta cometer um pecado mortal, uma desobediência voluntária à lei de Deus, e para crucificarmos a nosso Senhor novamente, somos iguais a estes malfeitores. Até hoje, quantas almas ingratas que vivem assim, vício atrás de vício, pecado mais pecado, sem entender nada sobre esse mistério santo terrível. Qualquer pecador faz outro tanto. Sim, pecador, pois que fazes tu quando pecas? Estimas mais um vil interesse, um prazer imundo, um pouco de terra, um ponto de honra, do que a Deus. Antes queres perder a Deus, antes queres crucificar de novo a nosso Senhor, do que deixar essas coisas, ou o pecado que cometes por via delas. Antes queres cair no fogo do inferno, do que deixar de fazer as vontades ao teu corpo. Antes queres tormentos eternos e os mais horrorosos, do que deixar um gosto passageiro e de poucos momentos. Ó grande cegueira, ó grande loucura! Que ingratidões! Aonde está a fé que professas? Ou a prudência e juízo que deves ter? Nosso Senhor Jesus Cristo, amar o homem com o maior excesso, sofrer pelo homem os maiores desprezos, os maiores insultos e os maiores tormentos, dar a própria vida pelo homem, derramar todo o seu sangue pelo homem, entregar-se todo ao homem, entrar mesmo no coração do homem para unir-se com ele e habitar nele. Tudo isto por amor, e o homem cego, louco e ingrato vai lançar a nosso Senhor fora do seu coração para se entregar às criaturas, ao mundo e ao demônio. Antes quer deixar a Deus e cair no fogo do inferno para sempre, do que deixar o pecado. Que é isto, cristão? És cristão ou não és cristão? Que grandes misérias! Ora, pois, conhece as tuas grandes misérias e ingratidões e dá remédio à tua vida, enquanto Deus te procura com carinhos de Pai. É já pecador, amanhã será tarde,
Amanhã já estarás na eternidade, já estarás talvez no inferno, e como nada podes, sem o divino auxílio, recorrer a Maria dizendo: Ó minha Mãe Santíssima, acudi-me, Senhora. Eu sou um pecador, o mais ingrato, pois tenho correspondido com ingratidões e ofensas a tantos excessos de amor divino. Deus já me quer desamparar, porque estou muito criminoso nos tormentos de Jesus Cristo. Também tenho sido um daqueles verdugos que o têm maltratado. Por isso recorro a vós, Senhora, porque se me não acudis, estou já sem esperança de salvação. Portanto, ajudai-me, minha Mãe, rogai ao vosso Jesus por mim, que fico esperando de vós todas as graças que me são necessárias para fazer uma boa confissão geral, emendar todas as culpas e dar-me todo a Deus. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.